você vai nos acompanhar, né? Agora, pelas ondas da Rádio Bom Jesus e, claro, também pelos nossos canais, pela mídia, e ter essa presença extraordinária, maravilhosa, nesse evento de evangelização que é o Vinde Verde. E o nosso programa de segunda-feira, ele é sempre dedicado a algum tema da história da nossa arquidiocese de Cuiabá. Quem está falando aqui é o Padre Paulo Ricardo, né? Você já está se acostumando, começou a ser aí uma nova programação do nosso Arquidiocese em Comunhão. Segunda-feira é comigo, Padre Paulo Ricardo, depois vão alternando os dias o Padre Henrique e o Padre Francisco. Então, o tema da segunda-feira é história. História da nossa arquidiocese, para nós nos mantermos sempre em sintonia com essa identidade. Se você não sabe a sua história, você não sabe quem você é. O tema do programa de hoje é importantíssimo. Sim, porque no dia 21 de fevereiro, 21 de fevereiro, quer dizer, domingo que vem, nós estamos celebrando 300 anos, olha aí. 300 anos da primeira missa celebrada aqui, em Cuiabá. Né? Nós vamos refletir sobre a importância dessa primeira missa, celebrada pelo padre Jerônimo Botelho, um padre diocesano, ou como se dizia na época, um padre do hábito de São Pedro, né? Padre diocesano, da diocese que era a nossa diocese naquela época. Em 1721, aqui era a diocese do Rio de Janeiro, imagine só. Né? Lá, a sede do bispado era o Rio de Janeiro, e então, nas expedições de Pascoal Moreira Cabral, lá no Arraial da Forquilha, na Forquilha, porque era a conjunção do rio Cochipó com o rio Mutuca, ali foi celebrada a primeira missa em solo mato-grossense. Foi, podemos dizer, o batismo da nossa terra. O batismo da nossa terra a partir, né, desta primeira missa celebrada pelo padre Jerônimo Botelho. Debaixo do manto sagrado da Virgem Maria, com a imagem trazida por eles, que foi a imagem de Nossa Senhora da Penha de França. Que título é esse de Nossa Senhora? Como que aconteceu essa primeira missa? Esse é o tema do nosso programa hoje. Então, para começar, vamos começar rezando esse mistério da Santa Missa. Na missa, nós temos o amor de Deus por nós. Então, foi aí que nós tivemos a nossa primeira missa em Cuiabá. Vamos um pouco ver a história desta primeira missa há 300 anos atrás. Então você, anota aí na sua agenda para domingo que vem a gente dar um grande glória a Deus, um graças a Deus. Não vai ter glória na missa porque vai ser o primeiro domingo da quaresma, mas nós darmos um grande glória a Deus pela primeira missa em terra mato-grossense. Vamos contar um pouco da história. Bom, a história da primeira missa está ligada à história, né, do início de Cuiabá. Você sabe que a data que foi escolhida para celebrar a fundação de Cuiabá, em 300 anos atrás, né, não é propriamente a fundação de Cuiabá, é a fundação do Arraial da Forquilha. Deixa eu explicar para você. Aqui nessa terra do Mato Grosso, os portugueses já tinham entrado algumas vezes desde o século anterior, 1600 e alguma coisa, na época que teve a União Ibérica, né? Muito importante para a nossa história, a União Ibérica, porque foi uma época em que os tronos de Espanha e de Portugal estavam unidos debaixo de um único rei, e isso significou que os portugueses, aproveitando, né, essa situação, entraram Brasil adentro e conquistaram terras que estavam fora do Tratado de Tordesilhas, que são essas terras nossas aqui, as terras do Mato Grosso. Vieram para as nossas bandas, mas não chegaram a colocar um povoamento nessa região aqui de Cuiabá, no século XVII, quando foi a União Ibérica. Mas um século depois, nas bandeiras, né, procurando índios
né, para aprisionar índios, Pascoal Moreira Cabral veio por essa terra aqui e tentou aprisionar os índios bororos. A nação indígena é bororo. Na época eles eram conhecidos como os índios cochiponés, né? Cochiponés. O próprio nome do rio Cochipó, o cuiabano sabe muito bem que aqui é o rio Cochipó, né? Vem da língua bororo, cogibo, né? Conforme a enciclopédia Bororo, do padre César Albisetti, né? E do padre Ângelo Venturelli, dois grandes evangelizadores salesianos. Bom, o fato é o seguinte: aqui, na área do Cochipó, lá onde o rio Cochipó se encontra com o rio Mutuca, o Mutuca deságua no Cochipó, foi descoberto ouro, né? Então, em 1719, é que começou então esse Arraial da Forquilha, porque foi descoberto ouro naquela região. O que acontece é que depois, em 1722, veja, 19 e 22, foi descoberto mais ouro ainda, numa região, né, que hoje nós chamamos de Cuiabá. Ou seja, foi lá às margens do córrego da Prainha, onde hoje fica mais ou menos a igreja do Rosário, que foi descoberto ouro assim, a flor da terra, ouro de aluvião. O Miguel Sutil mandou 2 índios irem buscar mel. Eles passaram o dia inteiro buscando mel e quando voltaram, voltaram de mãos vazias, né? Não tinha mel. E o Miguel Sutil ficou com raiva deles, foi repreendê-los, e um deles, mais assim, afoito e respondão, não trouxemos mel, mas trouxemos isso daqui, mostrou para ele. Abriu a bolsa e tinha lá 23 pepitas de ouro, que tinha descoberto ali no chão. Naquela noite, Miguel Sutil não dormiu. Não dormiu, porque a gente imagina a história, né, de ficar rico. No outro dia de madrugada, foram e encontraram ali naquela região onde hoje é a igreja do Rosário, às margens do córrego da Prainha, ouro em quantidade, e logo foram avisar, né, para o pessoal lá da povoação da Forquilha, né? Evidente que isso causou uma migração em massa, ou seja, o pessoal tinha ficado lá na Forquilha porque tinha descoberto ouro, mas o ouro lá era pouco. De repente, nas lavras do Sutil, né, se descobre muito mais ouro e vieram para Cuiabá. Então, na verdade, a fundação de Cuiabá, ela está entre essas duas datas, né? 1719 e 1722. E eu estou contando essa história aqui, que parece que não tem nada a ver com a primeira missa, mas para você se localizar no tempo. Em 19, fundação do Arraial da Forquilha, que é aí que nós comemoramos a fundação de Cuiabá, 8 de abril. Aí depois, em 22, veio a descoberta de ouro, propriamente aqui em Cuiabá, no córrego da Prainha, e aí aquela povoação se transferiu para cá, né? É entre estas duas datas, 19 e 22, que nós temos a primeira missa aqui em terras mato-grossenses. Aconteceu no dia 21 de fevereiro, era uma sexta-feira, 21 de fevereiro de 1721. Nós sabemos dessa data porque ela está atestada, né, através de vários cronistas, né? Primeiro cronista, o mais antigo, mais conhecido, né, o Barbosa de Sá, e o Joaquim da Costa Siqueira. São 2 cronistas antigos, os historiadores de Cuiabá conhecem bem esses 2 cronistas. O Joaquim da Costa Siqueira, ele descreve assim a questão da primeira missa, né, que em 1720
chegou ao Arraial, no lugar que se chama hoje São Gonçalo Velho, né? Um grupo de pessoas, entre os quais havia o padre Jerônimo Botelho, que era padre diocesano. Havia vários padres, né? Foi o padre Frei Florencio dos Anjos, que era um carmelita, o padre Jerônimo Botelho, do hábito de São Pedro, quer dizer, diocesano, o padre André dos Santos Queiroz, também do hábito de São Pedro, diocesano, e o padre Frei Pacífico dos Anjos, que era um franciscano, que era irmão do capitão-mor Jacinto Barbosa Lopes. Então eles chegaram no fim do ano, em 1720, ao Arraial, lá em São Gonçalo Velho, e daí passaram logo todos para o Cochipó acima, ao lugar que já tratamos, chamado de A Forquilha, onde formaram um arraial e levantaram a igreja com o título de Nossa Senhora da Penha de França. Celebraram-se os ofícios divinos, sendo o primeiro que fez vezes de capelão por eleição dos mais, o padre Jerônimo Botelho, e depois o padre André dos Santos Queiroz. Essa é a notícia que Joaquim da Costa Siqueira dá dessa primeira missa. Então havia 4 padres, eles decidiram quem vai celebrar a primeira missa vai ser o padre Jerônimo Botelho. E foi celebrada essa primeira missa, então, eles chegaram no final de 1720, no início de 1721, no Arraial da Forquilha fizeram a missa. E a data, né, 21 de fevereiro, é atestada por Estevão de Mendonça, no seu famoso livro Datas Matogrossenses, né? Dia 21 de fevereiro, ele nos lembra este acontecimento. Bom, vejam só. Nós não sabemos muito mais detalhes desta missa. Se a gente for olhar dentro daquilo que é o mistério da fé, né, a gente então entende o que é que isso significa para a nossa história espiritual. Vejam, a missa é o sacrifício onde nosso Senhor Jesus Cristo nos deu o sacramento para renovar o seu ato de amor, o ato infinito de amor que Jesus fez na cruz para nos salvar. Então, vejam, nós estamos falando que aqui na terra do Mato Grosso, todos os atos de amor que tinham sido feitos por estas bandas eram atos de amor humano, manchados de egoísmo, incapazes de amar a Deus verdadeiramente e de nos amarmos da forma maravilhosa com que Deus nos ama. De repente, por graça de Deus, por misericórdia de nosso Senhor, os evangelizadores que vieram aqui acompanhando aqueles homens que vinham por outras razões, né? Pascoal Moreira Cabral não veio aqui evangelizar, ele veio aqui prender índio, né? Depois descobriu ouro. Naquela febre de descobrir ouro, vieram tantas pessoas, mas vieram também estes padres. E que bom que eles vieram. E que bom que celebraram missa. E celebraram missa aqui, trazendo o ato de amor de lá do Calvário aqui para Cuiabá, né? Essa data divide a nossa história em 2 pedaços. Assim como o nascimento de Jesus divide a história da humanidade em 2 partes, antes de Cristo e depois de Cristo, o dia 21 de fevereiro de 1721 realmente divide a nossa história em 2 pedaços. Nós estamos no ano, vamos começar, né? Vamos celebrar o ano 300 de nossa história de salvação. O Salvador veio, derramou seu sangue no sacrifício da cruz e nós trouxemos essa história de salvação. Claro que é uma história toda ela também manchada de egoísmo humano, manchada
de sangue derramado, manchada da avareza pelo ouro, pelo dinheiro. Mas você se lembra quando nós falamos do sonho de Dom Bosco, né? Há 2 programas atrás, nós dissemos que o sonho de Dom Bosco diz que depois que forem exploradas as riquezas minerais descobertas no solo da nossa terra, vai surgir aqui uma civilização onde jorra leite e mel. Então, claro, passou essa época do ouro em Cuiabá, nosso ouro de aluvião desapareceu, agora está na hora de nós fazermos a história da civilização do leite e do mel, ou seja, do leite da doutrina, do mel da oração, do leite da fé, do mel da caridade, e trazermos para o nosso povo esse evangelho. Então, benditas sejam as mãos do padre Jerônimo Botelho, que pela primeira vez ergueu a Santa Hóstia, né, aqui neste Mato Grosso. Então, vejam, aqui imitando um pouco a poesia, os jesuítas de Castro Alves, né, nós podemos dizer assim que o sol dando voltas pelo mundo, né, 1700 anos antes, tinha visto a cruz lá no Calvário, na Terra Santa. 1700 e tantos anos depois, de repente, o sol olha para baixo e cisma e vê aqui, na terra dos Cochiponés, dos índios bororos, a mesma cruz de Cristo erguida. O mesmo sacrifício de amor. Como que foi parar ali? Né? Como que o Calvário foi parar ali, nessa terra perdida, neste centro geodésico da América do Sul? No dia 21 de fevereiro de 1721, a cruz do Calvário foi plantada no centro da América do Sul, no coração da América do Sul, na nossa Cuiabá. Que alegria, que realização, que coisa linda celebrar isso. Vamos fazer um pequeno intervalo agora e a gente volta já para comentar mais esse fato extraordinário da primeira missa aqui em Cuiabá. Respondendo a uma pergunta da Manuela Mascarim Passoni, ela diz assim: Padre, sua bênção, onde foi celebrada a primeira missa no Brasil? Olha, a primeira missa no Brasil, ela foi celebrada no dia 26 de abril de 1500, né? Foi um dos primeiros atos realizados aqui na nossa terra. Esse 26 de abril significa o seguinte: naquela época não tinha sido feita ainda a mudança do calendário, era o antigo calendário juliano, que aí se mudou para o calendário gregoriano. Então hoje, 26 de abril, seria 6 de maio. Em todos os casos, a gente comemora no 26 de abril, foi celebrado lá no litoral da Bahia, né, em Cabralha, pelo Frei Henrique de Coimbra. Essa foi a primeira missa no Brasil. Então, isso em 1500. 221 anos depois, foi celebrada a primeira missa aqui no Mato Grosso. É interessante que a primeira missa foi celebrada numa capelinha dedicada a Nossa Senhora da Penha de França. É importante explicar o que quer dizer esse título, Nossa Senhora da Penha de França, porque as pessoas acham que é um título francês. Na verdade, é uma Nossa Senhora espanhola. Existe a Serra de França, que fica lá na Espanha. Ou seja, de francesa não tem nada, só o nome, né? Fica na Espanha, lá perto de Salamanca, né? Então, para quem se localiza, nós estamos aqui no norte da Espanha, né? Tem Madrid, Salamanca, e ali a 90 quilômetros de Salamanca está essa serra, e o pico dessa serra é a Penha de França. Penha quer dizer um rochedo, né? Então, a
Penha de França. Acontece que, lá no século XV, um peregrino francês teve uma visão de Nossa Senhora que mostrava que ali tinha uma imagem de Nossa Senhora escondida. E então ele foi, descobriu a imagem, construiu uma pequena capela, que depois tornou-se um grande santuário, e essa imagem de Nossa Senhora fazia milagres, né? Então, uma devoção, como nós temos a devoção a Nossa Senhora Aparecida, por uma imagem de Nossa Senhora que apareceu, também ali nós temos essa imagem Aparecida, a imagem de Nossa Senhora da Penha de França. Então, a Penha de França fica na Espanha. Estamos falando de um acontecimento no século XV. Aqui, a nossa primeira missa foi no século XVIII. Então, você entende que já havia ali uma devoção que se propagava, devoção para com esse título de Nossa Senhora. O que interessa é que é Nossa Senhora Mãe de Jesus, né? No fundo, é essa a realidade que mais importa. A primeira capelinha, então, que foi construída aqui no Mato Grosso, foi dedicada a Nossa Senhora. Então, olha que coisa bonita. A primeira missa celebrada, né, aqui na nossa terra, numa pequena capela dedicada a Nossa Senhora. Então, duas coisas maravilhosas, a Eucaristia e Nossa Senhora. Começamos bem, graças a Deus, né? E isso nos faz recordar aquele sonho de Dom Bosco, o sonho das duas colunas, né? Em que Dom Bosco viu a igreja atribulada, era uma barca, né, que era atacada. Essa barca tinha à frente o Santo Padre o Papa, mas a barca estava acorrentada, digamos assim, firme, com duas grandes colunas que no meio daquela tempestade não deixavam a barca se perder, as colunas da Eucaristia e da Virgem Maria, né? Então, esse grande sonho de Dom Bosco mostra que realmente aqui nós estamos na terra de Dom Bosco, ou seja, começamos com Nossa Senhora, começamos com a Eucaristia, né? Aí eu fui pesquisar para ter ideia. Puxa vida, a gente não sabe detalhes daquela primeira missa, né? A gente não sabe, mas eu fui olhar no calendário. Então, calculando a Páscoa, lá há 300 anos atrás, né, a Páscoa, no ano de 1721, caiu no dia 13 de abril. Então, sendo assim, que liturgia será que o padre Jerônimo Botelho celebrou naquele dia? Bom, ele pode ter celebrado uma missa votiva de Nossa Senhora, né? Não sei, sabe Deus que missa que ele celebrou. O fato é que, no calendário geral, a liturgia do dia era a liturgia do domingo da sexagésima, era uma sexta, mas a liturgia do domingo se repetia durante a semana. E nesse domingo da sexagésima, tem várias coisas dessa liturgia do domingo da sexagésima que me chamam a atenção. A primeira coisa é que o evangelho é do semeador. Ou seja, o semeador saiu a semear. O evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. Eu não sei se o padre Jerônimo Botelho celebrou e leu esse evangelho. Mas para nós é muito significativo que fosse esse o evangelho daquela semana, né? Ou seja, a palavra de Deus veio ser semeada por estas terras. E Deus, na sua providência infinita, Deus é o divino aproveitador, né? Ele aproveita nossas misérias. Um bando de portugueses descambaram de lá de Portugal em busca de ouro e terminaram trazendo o evangelho para nós, né? Por que eu falo em busca de ouro? O que acontece é o seguinte, veja, para você se contextualizar. Nós estamos em 1721. É o reinado o rei na época, nosso rei era Dom Manuel V.
de Portugal, né? E o período de Dom Manuel foi caracterizado pela descoberta de ouro no Brasil. Ou seja, uma quantidade enorme de portugueses veio de Portugal para o Brasil, para a região de Minas Gerais, e terminaram vindo aqui também para o Mato Grosso, na febre do ouro, buscando ouro, de tal forma que, naquele período do reinado de Dom Manuel V, a população do Brasil quadriplicou. Ou seja, foi nessa época que realmente começou a colonização populacional, ou seja, começou a ser povoado o Brasil, e também a nossa terra aqui foi povoada nessa busca do ouro. Então eles vieram atrás de ouro. Nosso primeiro cronista, né, José Barbosa de Sá, certamente foi formado lá em Coimbra e veio para estas terras e deixou assentado aqui a história, né, destas minas, né, das lavras de Sutil. E Deus, divino aproveitador, trouxe, né, junto com a febre do ouro, o Evangelho, a semente do Evangelho. A semente do Evangelho que foi trazida para as nossas terras, a Santa Missa. Então, que tenha sido a primeira missa celebrada aqui em Cuiabá, tenha sido com este Evangelho, é uma coisa muito interessante para nós, né? O semeador saiu a semear. Outra coisa que me chamou a atenção nessa liturgia do domingo da 60ª, que teria supostamente sido celebrada pelo padre Jerônimo Botelho há 300 anos atrás, é a antífona da comunhão. A antífona da comunhão é: Intruiba d'altare Dei, adeum qui letificat juventutem meam. Subirei ao altar de Deus, daquele Deus que alegra a minha juventude. Esse é um salmo que é repetido em todas as missas. Mas nessa missa da 60ª está também lá na comunhão, né? Entrarei no altar de Deus. Que coisa linda, gente. A primeira missa em Cuiabá, e Intruiba d'altare Dei. É a nossa entrada. É a nossa entrada no Santo dos Santos. É a nossa entrada, né, na história com Jesus. Entrarei no altar de Deus, no Deus que alegra a minha juventude. Que beleza. Que coisa rica, que coisa extraordinária. E a primeira leitura, a epístola dessa missa, é uma longuíssima leitura de São Paulo aos Coríntios, tirado do capítulo, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, tirado do capítulo 11, de 19 a 33, e 12, de 1 a 9, onde São Paulo, né, fala dele ter sido arrebatado ao céu, mas ele não se gloria disso. Para que ele seja humilde, foi-lhe dado um espinho na carne. E aí vem a belíssima resposta de Deus, porque ele foi e clamou a Deus 3 vezes para que Deus o libertasse, né, de qualquer influência deste aguilhão, desse espinho na carne. E ele diz assim: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que o meu poder triunfa. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Isso é um pouquinho de meditação a respeito desta história, né? História da primeira missa em Cuiabá. Então, vamos aí, domingo que vem, se lembre, 21 de fevereiro, domingo que vem, 300 anos. Não pode passar em branco, gente. Não é questão de fazermos festa no sentido mundano. É questão de fazermos festa no sentido espiritual. Dizemos para Deus: muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado porque fizestes a nossa história. Logo depois que
foi celebrada esta primeira missa aqui no Arraial da Forquilha. No ano seguinte foi descoberto o ouro, né, aqui perto da Igreja do Rosário, e naquele mesmo ano, 1722, foi feita a pequena capela do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que vai dar o nome depois, a Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Então, só para fazer o link com o programa que nós fizemos na semana passada, né? Primeira missa, Bom Jesus, nós estamos muito bem, né, acompanhados historicamente. Essa é a nossa história, essa é a nossa identidade, esse é o nosso DNA. Esse é o nosso DNA. Nós nascemos, né, debaixo do manto de Nossa Senhora da Penha de França, debaixo do manto do Senhor Bom Jesus. Nascemos para trazer a estas lonjuras o Deus que se fez próximo, Deus que se fez Emmanuel, Deus conosco. Então, que bom que nós temos evangelização, que bom que nós temos a palavra de Deus que veio até nós. Estamos aí às portas da Quaresma, faça seu exame de consciência. Será que você está aberto realmente a essa semente da palavra de Deus? Será que você está vivendo realmente aquilo que é o centro da nossa espiritualidade, que é a Eucaristia? Já se confessou? Está em estado de graça para poder receber a Santíssima Eucaristia? Vamos pensar nisso. Reflita sobre isso. A gente entra na Quaresma como um tempo sagrado. Então é um tempo diferente, né? Da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa de manhã é um tempo em que a gente vive um tempo de penitência para viver a nossa conversão, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Então a gente vive a Quaresma dando alguma coisa a mais para Deus, da nossa generosidade, né? Você não é obrigado, mas a igreja convida você a fazer orações a mais, penitências a mais, né? Caridade a mais. E, sobretudo, na quarta-feira de cinzas, nós somos obrigados, aí sim é uma obrigação canônica, a viver o jejum e a abstinência. Então vamos esclarecer, porque muita gente tem ideias não muito claras a respeito disso. Então, na quarta-feira, né, ou seja, depois da manhã, quarta-feira, você precisa entender que, se você já é maior de idade e ainda não é idoso, você precisa fazer jejum. Se a sua saúde permite, evidente. Mas em que consiste esse jejum? É o chamado jejum canônico. Consiste em que você vai fazer uma refeição até a saciedade. Geralmente, tradicionalmente, esta uma refeição é o almoço. Mas aí depende de cada um. Às vezes a pessoa prefere fazer essa refeição até a saciedade no jantar, porque prefere dormir de estômago mais cheio. Cada um escolhe. O fato é que é uma única refeição até a saciedade, ou seja, até você estar satisfeito, né? E você pode também, as outras duas refeições, o café da manhã e o jantar, você faz simplesmente um pequeno lanchinho só para enganar. Tem que ser uma coisa menor daquilo que você está acostumado, né? E é claro, o dia sem outros lanches, sem outras comidas. Estas refeições, então isso é o jejum obrigatório. Se você quiser fazer mais do que isso, claro que pode, mas cada um saiba, esse é o jejum que a igreja nos pede na quarta-feira de cinzas. Uma refeição até a saciedade e 2 pequenos lanches. Estas refeições não pode ter carne. O que quer dizer carne? Atenção. Carne quer dizer o seguinte: carne quer dizer que não é carne, canonicamente, isso é uma definição canônica, não é carne, peixe, frutos do mar e ovos. Ok? Então, o pessoal diz, não pode carne vermelha. Ninguém nunca falou de carne vermelha, gente. Que história de carne vermelha é essa? O que não pode é carne. Então, o que é carne? Carne é aquilo que não é.
né? Peixe, frutos do mar, ou então ovos. Os outros produtos animais, quer dizer, aves, galinha, carne de vaca, caça, sei lá o quê, tudo isso é considerado carne, então não come aquilo lá, tá bom? Então vamos concluindo o nosso programa, fazer aqui um momento de oração para concluir o nosso programa, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa arquidiocese, sobre o Mato Grosso e o mundo inteiro. Um grande louvor a Deus por esta nossa história. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.